A Deus seja toda honra e toda glória, louvor, poder e majestade. Não somente você que está aí nos assistindo, em nome de Jesus, mas a todos os que aqui estão nesta noite, culto de Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano de 2024. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que ninguém vai ao Pai sem que o Filho não o queira, e ninguém vai ao Filho sem que o Pai não o envie. Você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, eu lhe digo pelo Espírito Santo, há tempos que Deus estava te esperando. Há dias que Deus aguardava este culto para falar contigo, pessoalmente pelo Espírito Santo. Você sabe o que é melhor? É que de nada sei a teu respeito. Com todo respeito, perdoe a minha ignorância. Me perdoe. Bem que eu gostaria, mas não tem como. E eu sei que com certeza não teria também como você assim fazer. Eu não ando com você, não me assento com você. Em outras palavras, não tem como aqui no altar eu falar de coisas acerca do que está acontecendo na sua vida, porque eu não sei. Não tem como. Então eu lhe peço que você seja uma pessoa inteligente. Que você entenda que para você estar aqui nesta noite, Deus muito que trabalhou para lhe trazer. Que você se desarme em nome de Jesus. Se Deus nesta noite lhe disser assim, vamos lá, vai dar tudo certo, glória a Deus, amém. Mas se o Espírito Santo lhe der bons puxões de orelhas santos, glória a Deus também. Uma coisa eu sei, eu quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado em nome de Jesus, mas é para olhar para ele ou para ela, por favor, e diga para ele, o que você precisa ouvir não é o que te agrada, porque o que te agrada não te transforma. O que você precisa ouvir é o que te transforma, e nem sempre te agrada. Diga, mudar dói, mas pelo Espírito Santo, Ele vai lhe mostrar que você precisa aceitar para ser transformado. Feche os seus olhos, diga, Senhor Deus, por favor, usa o teu servo, por inspiração e revelação. Usa o Senhor e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor então. Nós estamos aprendendo esses 15 dias, os primeiros 15 dias do mês, nós estamos nos assentando na sala de aula do Espírito Santo, para aprendermos um pouco sobre vida financeira. Eu acredito que se nós entendermos que o nosso Deus é um Deus que tanto é um Deus material, como é um Deus espiritual, como é um Deus físico. Um Deus físico é aquele Deus que lhe cura, porque cura o seu corpo. Um Deus espiritual é um Deus que trabalha na alma e no espírito. E um Deus material é aquele que a mim, a você, a nós, nos prospera. Eu tenho certeza, biblicamente falando, que o Deus que nós servimos não é o Deus da miséria, não é o Deus da escassez, não é o Deus da pobreza. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz votos pela tua prosperidade. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus faz votos para que você prospere. A Bíblia Sagrada diz que riqueza e prosperidade há na casa do justo. A Bíblia Sagrada diz que Deus quer que eu e você desfrutemos do suor do nosso rosto. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. A Bíblia Sagrada diz que nós seríamos invejados não por uma vida miserável, mas sim por uma vida próspera.
A Bíblia Sagrada diz que Deus espera que nós emprestemos a muito e não peçamos emprestado. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que quando comeres e fores farto, louvareis o Senhor vosso Deus pela boa terra que te deu. A palavra do Senhor nosso Deus, ela diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A palavra do Senhor nosso Deus diz que benditos seríamos ao entrar e benditos seríamos ao sair. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz de forma bastante clara. Então, quando nós começamos a entendermos que a vontade de Deus que prosperemos, que sejamos homens e mulheres bem-sucedidos, a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus diz: bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de prosperidade e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nossa, eu poderia aqui citar decorado para mais de 50 versículos financeiros, mas aí nós iríamos ficar só em versículos. E eu sei que, para a glória de Deus, vocês já o sabem. A questão é, até que ponto você está comprometido com isto? Não venha você me dizer que você trabalha, mas trabalha por trabalhar. Não venha você me dizer que você estuda, porque estuda só por estudar. Não venha você me dizer que você faz cursos só por fazer. Todos nós, de uma forma direta ou indireta, aquilo que fazemos voltados para a prosperidade. Você se levanta bem cedo, vai para o seu trabalho, para no final do mês, você ter o seu rendimento, você ter o seu soldo, você ter o seu salário, para que você possa, através de então, ter como pagar, ter como negociar e etc. A questão, você sabe qual é? A questão é como que se quando falamos de prosperidade no altar, é como se estivéssemos falando de algo abominável. É como se nós não precisássemos disso. Com todo respeito, nos tornamos meio que hipócritas, irmão Lucas. É como que se disséssemos assim: bem, tudo bem, glória a Deus, olha, é importante que nós prosperemos, mas se eu não estiver bem espiritualmente falando, a prosperidade não tem sentido. E é verdade, porque é cada pingo no seu ir. Por exemplo, se você estar bem espiritualmente falando com Deus, mas de repente você está doente, você vai precisar de um Deus que cura. Se você está totalmente curado, você não está sentindo uma dor na unha, mas espiritualmente falando você está abatido, então você precisa de um Deus que venha te revigorar no espírito. Mas de repente você está financeiramente próspero, mas está doente. Doença essa que não tem como lidar ainda com todo o dinheiro do mundo. O dinheiro deixa de ter sentido. Da mesma forma, você pode estar financeiramente próspero e estar deprimido. E você de repente não vê motivo sequer de sair de dentro de casa, de dentro do quarto, ou quer que seja o lugar que for, para onde quer que seja. O que é interessante é que você vai perceber que é cada pingo no seu ir. Por outro lado, é necessário que você tenha dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. E querendo você ou não, não tem como vivermos esta vida aqui neste mundo se não for também voltado para o dinheiro. Nem eu e nem você. Você precisa de dinheiro para pagar o aluguel da sua casa, porque aperto de mão o proprietário não vai aceitar. Você precisa de dinheiro para colocar gasolina na sua moto, no seu carro, porque um aperto de mão também o frentista não vai aceitar. Você precisa de dinheiro para desfrutar da vida que Deus te deu, porque senão você não vai conseguir nem sequer sair de dentro da sua casa, porque só em sair de casa você precisa de dinheiro, porque se você não tiver, você nem de casa sai. Então você vê que o dinheiro tem a sua importância. E ter dinheiro não é pecado, gente. Ser uma pessoa próspera não é pecado. Pecado é fazer mau uso do dinheiro. Como também é pecado fazer mau uso do corpo. Como também é pecado fazer mau uso do que é espiritual. Aí sim. Então você vê que se torna pecado o mau uso.
De repente você diz assim: nossa, eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa que eu acho que eu posso me desenvolver, e agora você procura um terreiro, seja lá qual for, e aí de repente vai se desenvolver, porque acha que daquela forma você vai se tornar-se mais espiritual, e acaba que você vai de contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Ou da mesma forma o seu corpo. De repente você se acha uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, e aí de repente você começa a vender o seu corpo. Ou de outra forma, você agora é uma pessoa financeiramente próspera e começa a fazer mau uso do dinheiro, utilizando para pecar. Então você veja que o pecado pode estar em qualquer uma dessas áreas. Eu estou lhe dizendo isto porque nós precisamos, como filhos de Deus, nos libertarmos disso. Nós precisamos quebrarmos essas cadeias dentro de nós. Deus não quer que você viva uma vida miseravelmente pobre. Deus não quer que você fique lá no último quarto da sua casa, quando alguém bate a porta e você tem que ficar acuado em silêncio, porque sabe o que o credor veio te cobrar. Deus não quer isso. Deus não quer que você mande um WhatsApp para o grupo da família, perguntando quem é que tem R$100 para comprar um botijão de gás, porque o seu acabou e você não tem dinheiro para comprar. Deus não quer isso. Deus não quer, de hipótese em constância alguma, que você, meu amado irmão, fique aí com essas faturas em cima de faturas, ainda que você tenha cometido um sério erro, que foi ter gastado muito mais além do que você ganha, e ter se deixado levar por empolgação de festas, e ter passado a mão pelos pés, mas que ainda que se arrependendo, colocando a cabeça no lugar, e entendendo que é mais importante o que se administra do que o que se ganha, tendo uma vez você colocado a sua cabeça no lugar, Deus possa, através de você e por vários outros meios, lhe prosperar, para você colocar as suas contas em dias. Você precisa entender que Deus precisa que você prospere. Deus precisa que você prospere. Se você prosperar, a obra dele prospera. Se você financeiramente crescer, eu estou lhe dizendo isto para a honra e glória do nome de Jesus, porque me perdoe a minha ignorância. Se eu tiver errado, me diga, mas não há alegria na miséria, não há alegria na pobreza. É mais fácil um fulano dos Anzóis Pereira se suicidar por conta de uma dívida, do que os Anzóis Pereira se suicidar por conta de um câncer. Vou repetir, é mais fácil um fulano de tal se suicidar por conta de uma dívida, do que fulano de tal se suicidar por conta de um câncer. Fulano está em estado terminal de câncer, fulano já não tem mais para onde ir, é dali para debaixo de 7 palmos de terra, mas está na esperança que vai ser curado. E eu sei do que eu estou lhe dizendo. Mas de repente fulano estar ali totalmente endividado, não sabe como sanar a dívida, o que ele logo é levado a pensar? Ele é levado a pensar que se matando, se suicidando, a dívida vai estar paga. Só que na verdade ele está tentando de alguma forma eliminar a dívida e não sabe o prejuízo que vai ter após isso. Então, querendo você ou não, dinheiro é importante, meu irmão. Dinheiro é importante. Leia toda a Bíblia. A Bíblia fala mais de bens financeiros do que salvação, porque salvação nós vamos adquiri-la para a glória de Deus quando partirmos. Nós vivemos momentaneamente salvos aqui na terra, porque eu posso deslizar e perder a salvação. A minha salvação só vai estar decretada, assinada, carimbada, rotulada quando eu partir. Acabou-se, não tem mais jeito. O diabo vai deixar de me tentar, de te tentar, de nos tentar, porque ele perdeu a viagem. E assim vai ser em nome de Jesus de Nazaré. Mas enquanto vida que tivermos, olha para o irmão que está do seu lado e diga: você precisa de dinheiro. Não, mais uma vez, diga: você precisa de dinheiro. Você precisa. Quantos aqui precisam de verdade? Levanta-se a mão. Levanta a mão, dá um glória a Deus. E quantos não precisam, pode me dar, vai ser bem-vindo.
eu vou estourar ele lá no Beach Park, vou estourar em Canoa Quebrada, ainda vou mandar as fotos, ô doutor Rafael, o que eu estou fazendo aqui? Você não quis seu dinheiro, estou descendo aqui, uhul! Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: nananina não, que é meu, é Deus que me dá. Amém? Por que eu estou lhe dizendo isso? Vamos aqui então, Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1. Gênesis 26, versículo de número 1. E havia fome na terra. Olhe para cá, por favor. E havia fome na terra. Esse negócio de escassez, de vida financeiramente difícil, não começou com você. Preste atenção. Esse negócio de escassez, de vida financeiramente difícil, não começou com você. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque às vezes parece que o teu, nosso problema financeiro é maior do que qualquer outro problema. É como se o problema que nós estamos vivendo fosse tamanho que não houvesse saída. Porque é isso que o diabo quer pintar na sua mente. O diabo quer pintar na sua mente que por conta de você estar nessa situação em que você está, você não tem a mínima possibilidade de se sair. Por isso que muitos entram em depressão por causa disso. Muitos chegam a pensar em se suicidar por causa disso. Mas por conta de quê? Porque logo é pintado nas suas mentes. Quando não, é aquele desejo que você tem de fazer um curso. Ah, se eu fizesse aquele curso, ia ser tão bom para mim. Só que você, quando fica sabendo do valor, quanto custa aquele curso, você recua. Por que você recua por conta daquele curso? Porque você não consegue ver como investimento, você consegue ver como um gasto. E como gasto, você não vai ter coragem mesmo de ir lá e fazer o curso. Por quê? Porque é um dinheiro que está saindo, mas você não está vendo retorno imediato. Você não consegue ver. E por você não ver um retorno de forma imediata, aquilo te entristece, aquilo te desmotiva, aquilo te desencoraja. Você quer ver um exemplo? Vamos aqui. Não sei se alguém aqui já foi numa loja e comprou uma televisão. Alguém aqui levanta a mão. Levanta a mão. Alguém aqui levanta a mão. Amém. Só que você, quando comprou aquela televisão tão sonhada, você chegou para o vendedor e chegou para ele assim: eu estou tão triste, porque eu comprei essa televisão. Dá para você entregar só daqui a 15 anos? Foi assim? Não, você percebeu que a gente fica parecendo um menino. Mas vai entregar quando? Ainda chega hoje. Ei, tem aí para me levar? A gente parece um menino, é como um carro. Você compra o carro, se você pudesse, você já saía com ele sem placa na mesma hora. Mas por quê? Porque quando você compra algo, quando você conquista algo, aquilo te faz bem, aquilo te alegra, aquilo te coloca para cima. Você até fica falando para o vendedor: eu sabia que é um sonho que eu tinha. Eu vou colocar na sala da minha casa. E o vendedor, tudo que ele queria era te vender. E você está falando, ele tá bom, tá certo, tá bom, oh meu Deus, um negócio para falar, Jesus. E ele está ali. Ele está ali falando, ele está ali ouvindo. Mas você está empolgado, por quê? Porque você está vendo retorno imediato. Você comprou, toma lá da cá. Então você pagou, você já está levando, você está vendo para onde o seu dinheiro está indo. Você está vendo para onde ele está indo. Então isto você se alegra, isso você festeja dentro de você. Mas o que é interessante é que muitas são das pessoas que mantêm-se uma mentalidade escassa. Então escassez, vida financeiramente difícil, não é algo que acontece só com você. Eu mesmo, agora há pouco, estava reunido com os obreiros ali dentro e estava falando para eles que no segundo domingo, na Santa Ceia do mês de março, vai ter a unção sobre eles que Deus me autorizou.
Deus autorizou ungir a todos os que passarem pelo crivo, porque a Bíblia diz que primeiro seja aprovado, para depois ser aprovado. E eu estava dando um testemunho pequeno, que em 1998, quando eu fui para ser ungido a ser obreiro, que o meu pastor disse: olha, no dia tal vai ter a unção dos obreiros. Eu vivia numa miséria tão grande, irmãos, Ana, tão grande, que eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa. E eu estava falando para eles, Deus sabe, eu não tinha dinheiro. O pastor disse: olha, vocês vão vir com roupa nova. Eu não tinha. E Deus sabe do quanto que eu orei: Senhor, por favor. Eu orei, mas orei não foi só um dia, orei muitos dias, porque eu me lembro que foi dado um prazo de 2 meses a 3 meses que nos preparássemos. Meu Deus, eu chegava 1h30 antes na igreja, e já chegava de forma proposital para orar. Eu fazia vigília dentro de casa. E eu me lembro que um certo dia, depois de 1 mês, 2 meses, já nas portas para ser o dia, o irmão Romualdo, no dia de sábado, eu estava na porta da igreja, porque eu tinha aquele pensamento: se é de eu estar em casa sem aprender nada, eu vou para a igreja para aprender alguma coisa. Então eu sempre tive esse pensamento. E eu estava lá, era culto de grupo jovem, mas eu estava na portaria. E ali, aquele dia, o irmão Romualdo de noite chegou, um homem bem brancão, cabelo grisalho, forte, branco, mais branco do que essa parede. E ele chegou: Pai do Senhor, irmão Onassis. Eu: Pai do Senhor, irmão Romualdo, tudo bem? Tudo bem, irmão Onassis. Eu vim aqui para orar. Ele foi e entrou na igreja, lá no centro, na Avenida Tristão Gonçalves, 762. Ele entrou, foi lá nos bancos da igreja, fez a oração, e eu lá na portaria. E ele então retornou. Quando ele retornou: irmão Onassis, tudo bem mesmo? Eu disse: tudo bem, irmão Romualdo. Irmão Onassis, eu estava numa reunião muito importante. Eu estou dizendo assim porque ele falava assim: eu estava numa reunião muito importante, e Deus mandou com que eu deixasse os acionistas lá, que ele era dono de empresas, rico que só. Ainda hoje eu não sei se ele está vivo, mas faz um bom tempo aí. Estou falando de 26 anos atrás. E eu estava lá e Deus mandou eu vir aqui. E Deus disse que a pessoa que estivesse na porta da igreja era para me abençoar. Rico, quando coloca a mão no bolso, ele faz assim, ele estende uma perna e faz assim. Pobre, quando vai colocar a mão no bolso, é assim. Ele se acolhe todo. Rico não. Ele puxou, eu me lembro como se fosse hoje, enrolado num papel. Ele foi e colocou no bolso de uma camisa que é a única que eu tinha, amarela, que o povo zombava e ria da minha cara. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. E eu disse: não, irmão Romualdo, que é isso, irmão Romualdo? Ele disse: não impeça a minha bênção, está aqui. Eu olhei para ele e dei o testemunho. Irmão Romualdo, há mais de 2 meses eu venho implorando a Deus para me ajudar, para que eu tivesse dinheiro para minha farda. Aí eu levantei a calça e mostrei o meu sapato, que era uma 7 léguas. Sabe aquele sapato de 7 léguas? Porque eu pegava uma liga de cama de ar, eu vestia, passava a liga de cama de ar por aqui e prendia a 7 léguas, colocava a calça. Todo mundo pensava que era sapato social, mas era bota 7 léguas. E eu mostrei para ele. Deus sabe, é verdade. Eu estou lhe dizendo isto porque como foi que eu venci isso? Venci orando. Você tem que entender que você tem um pai que é dono do ouro e da prata. Você não tem que estar aí se preocupando. Claro, às vezes você fica tão ansioso, tão inquieto, que você se sente inseguro. Entra nos teus aposentos, busca o teu pai que está em secreto, que vê e ouve em secreto, te responde publicamente. Rapaz, você está chorando por migalhas, quando Deus está te chamando para sentar-se na mesa. Sacode esse irmão que está do seu lado e diz: você está chorando por migalhas, quando o Senhor está te chamando para sentar na mesa. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão.
além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Olhe para cá. Você precisa abrir os seus olhos. É importante o que eu vou lhe dizer, jovens, jovens, me escutem. Chegue para os seus pais, interrogue seus pais, pergunte a seus pais: papai, mamãe, me diga uma coisa, como é que sempre foi a vida financeira dos meus avós? Como é que foi a vida financeira e como é que tem sido a vida financeira de vocês? Vocês precisam saber do histórico financeiro de seus pais. Eu estava, em um dia desse, conversando com um advogado. Mas conversando, vírgula, porque ele me chamou, porque ele disse que se sente muito bem do meu lado. E ele diz: eu sinto, olha, uma paz do lado do Senhor que o Senhor não tem ideia. E conversa vai, conversa bem. Ele me disse algo que eu disse: nossa, ele tem um sobrenome, que eu não vou citar aqui, até porque eu não tenho autorização dele, mas eu posso falar o que ele falou, porque ele disse que eu podia falar. Mas na conversa vai, conversa vem, e eu explicando sobre vida financeira, ele pegou e disse: é por isso mesmo, pastor, por isso mesmo, meu profeta. Ele inclusive até aprendeu, ele até aprendeu. E ele pegou e disse assim para mim: meu pastor, sabe por que eu não posso aceitar a pobreza, a miséria? Não é por conta de eu ser uma pessoa formada, é por conta do histórico da minha família. Olha o que ele me disse, irmão Jorge. Porque se o senhor ainda não sabe, o senhor é praticamente recém-chegado em Juazeiro, como eu já vi que a sua vida é igreja, monte, igreja, casa, e eu sei que o senhor praticamente essa é a sua vida, porque eu tenho procurado e realmente é verdade. Em outras palavras, mas eu tenho aqui um sobrenome que pesa e pesa muito nessa cidade. E todos os da minha família sempre foram financeiramente prósperos. E eu não aceito ser menos do que isso. Ah, ele não é crente. Mas olha a visão deste homem. Olha a visão dele. Olha a visão. Ele estava ligando a vida dele financeira ao legado da família. Isso é muito sério. Na mesma hora eu disse: opa, tem pessoas que fazem o inverso. Tem pessoas que elas não conseguem aceitar viver uma vida financeiramente próspera, porque os pais sempre viveram numa vida de dificuldade financeira. Não, meu pai nunca teve um carro, minha mãe nunca teve uma casa própria, na verdade foi com muito sacrifício, foi com muita dor, e etc, etc, parece até a música lá do Sérgio Reis, foi com sacrifício que eu criei meus 7 filhos, e assim a coisa vai. Tudo bem, mas você tem que entender que não é somente ser formado, não é só ser advogado, não é só ser médico, porque eu conheço advogados, eu conheço médicos, em que tendo toda essa formação, não conseguem prosperar. Prosperidade não começa, querido, dentro de uma sala de aula, ainda que você adquira todo o conhecimento que é necessário. Eu não estou lhe desestimulando não, pelo amor de Deus, escute o que esse velhinho está dizendo, porque eu já li mais livros sobre vida financeira que você possa imaginar. Eu tenho propriedade para falar do assunto. Não é simplesmente isso. Você precisa, primeiro de tudo, se perguntar: eu mereço viver uma vida financeiramente próspera? Segundo, o meio em que eu convivo, eu consigo respirar prosperidade? Terceiro, as pessoas com quem eu me acompanho me motivam para prosperar ou simplesmente me desestimulam? Quarto, qual é a visão que eu tenho a meu respeito quando eu penso vida financeira? Eu me vejo próspero ou não me vejo? Qual é as palavras que eu... Quinto, quais são as palavras que eu mais tenho ouvido? Não dá, não posso, não consigo, desse jeito não vai dar para pagar água, não vai dar para pagar luz. Sexto, no que gera dentro de mim, no sentido de que eu veja que a minha vida pode prosperar. Meu Deus, eu podia dar tantas regras para vocês, que começa em uma mentalidade financeiramente próspera. É impressionante que câncer não gera depressão, mas falta do dinheiro gera. Você já parou para perceber
como o dinheiro, quer você aceite ou não, é importante. É impressionante como o dinheiro, ele traz desafios. Ele traz desafios. Veja que a Bíblia diz que a fome que Isaac está passando foi a mesma que o pai dele passou. A pergunta é: como pode, pelo amor de Deus, como é que pode Abraão, o pai da fé, ter passado por um momento de escassez, e agora passa-se anos e anos e anos, e agora quem está passando? Quem está passando? O seu filho Isaac. Preste atenção nisso daqui. Por que eu lhe pedi para você procurar saber acerca do histórico da sua família? Por que eu lhe pedi? Porque muitas vezes você pode estar sofrendo parecido com o que os teus pais, ou os pais dos teus pais, ou os pais dos teus pais também passaram. Às vezes você não consegue se libertar do álcool, não é porque você não queira, mas é porque já é sanguíneo. Talvez foi os seus avós que começou, não podia ver uma canazinha que já caía por cima, e isso ficou no sangue. E infelizmente chegou até você, e você está para acabar com o teu casamento, para destruir a tua vida, o teu trabalho não rende, o que você ganha você vê escoando, passando entre seus dedos, você não consegue construir, a sua vida está se acabando, quer dizer, e você não consegue se ligar, e você não consegue se libertar. É como em qualquer outra área, ou qualquer outro vício. De repente é o cigarro. Ih, pastor, não fala isso não, meu pastor. Me perdoa, mas é como eu lhe disse, você não precisa ouvir o que te agrada, você precisa ouvir o que te transforma. Então você precisa chegar até os seus pais: papai, mamãe, eu queria que vocês me dissessem como é que foi, como é que era. Muitas vezes na vida sentimental, de repente na vida sentimental familiar dos teus pais, ou dos pais dos teus pais, ou dos pais dos teus pais, que seriam os teus bisavós, e de repente os teus pais saber lhe dizer acerca de tudo que se passou com eles. Talvez você está como uma senhora que veio hoje aqui pela manhã. Sabe quantas pessoas se suicidaram na família dela? Só 12. É pouco, não é pouco? É pouco nada. Só 12. E ela disse que era a 13ª da lista. E só não foi porque passou em frente, e o meu amigo pregando aqui no altar disse: não se suicide. Ela parou lá fora, o que é? Entrou e está vindo para a igreja. Ia ser a 13ª. Ia ser a 13ª. Aí eu peguei na mão dela e disse: pois se a senhora quer brigar, conte comigo. Pode deixar que esse demônio eu me resolvo com ele. Agora venha para a igreja. Sente nesses bancos aqui. Eu lhe garanto que o caixão que o diabo preparou para a senhora, como fez para os 12 da sua família, ele vai se enterrar lá no inferno, que é o lugar dele, para a glória de Deus. O que eu estou lhe dizendo aqui, queridos, é muito sério. Jovem, você precisa sentar-se com seus pais. Me perdoe, mas eu estou dando um exemplo. Sentar com ele, perguntar sobre. Quando não, perguntar até a tua esposa. Chegue para a sua esposa e pergunte para ela: me diz o histórico dos teus pais. Porque você, eu já falei 1000 vezes, quando você casa com uma pessoa, você não casa só com a pessoa, você casa com a família da pessoa e com o histórico daquela família. Você casa com o histórico daquela família. E muitas vezes você está aí para perder a paciência, brigando, discutindo, e você não entendeu que você está brigando exatamente contra acontecimentos que já vêm lá dos seus antepassados. É a sua mãe que não prospera e você não prospera. Você acha que é coincidência, criatura? Não é, está na Bíblia. No livro de Joel, capítulo de número 1, a Bíblia nos pede que nós atentemos para os acontecimentos de nossos pais. Ele nos pede para que abramos dos olhos, para que acordemos. Então a Bíblia diz que Abraão passou por escassez, e agora Isaac está passando pela mesma coisa. A pergunta é: por que Abraão passou pelo que passou? E agora, para piorar, por que é Isaac que está passando? Ora, a resposta é simples.
Se você depois for em Gênesis capítulo 12, você vai ver que é a chamada de este homem chamado Abrão. E na continuação da leitura, você vai ver que Abrão, ele tomou uma atitude que muitos infelizmente chegam a tomar. A Bíblia diz que Abrão, ao invés de buscar ao Senhor, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Você conta às vezes na Bíblia que Deus diz: não desças ao Egito, não desças ao Egito, não desças ao Egito, não desças ao Egito, não desças ao Egito. Lembre-se de uma coisa: você já está ruim das pernas. Você acha que o diabo vai querer te aproximar de quem? O diabo vai querer te aproximar de pessoas que façam você tropeçar, que façam você cada vez mais se enfraquecer. O diabo não vai aproximar você de pessoas que tenham a coragem de dizer: você está errado, você tem que mudar, você tem que levantar a cabeça, você não precisa de muleta, você não precisa dar pena de ninguém, você não precisa ficar contando o seu problema 1000 vezes para ver se alguém da família, só porque tem condição financeira, fique te ajudando, porque isso não é ajuda, isso é desajuda. Você não precisa disso não, meu irmão. Você não precisa disso não, minha irmã. Você tem que abrir os seus olhos. Você está comendo de migalha porque a sua mentalidade é de mendigo. Você está comendo migalhas que caem da mesa porque por mais que você fale, por mais que você reclame, você ainda não entendeu que você precisa passar por uma libertação primeiro de tudo aqui dentro, ó. Me perdoa, mas você não pode dar um glória a Deus, mas eu estou lhe falando a verdade. Mas dá um glória a Deus, nem que seja com raiva. 1, 2, 3 e já. Você precisa acordar. Sacode esse irmão que está atrás. Você precisa acordar, criatura. Você precisa acordar. Você acha? Pergunte para os seus pais. Procure, analise e veja alguém da sua família já ficou de emprego, e de repente você é a mesma coisa. Então a Bíblia diz que Abraão, por não ter vencido em Deus no tempo de sua escassez, agora infelizmente esse mesmo mal sobreveio sobre o seu filho. Veio sobre o seu filho. Você às vezes pela fé pode até ser impulsionado a pegar o que você tem e não é nem se desfazer, é fazer através daquilo dinheiro para investir. Pode, é certo, porque o que você tem você já conquistou, então você já sabe o que fazer para reconquistar. E quando você pega o que você tem e você então ou negocia, ou você de alguma forma está transformando em dinheiro para investir em alguma coisa da sua vida, você já sabe o que você precisa fazer para realcançar o que você já tinha, porque você está com a visão além do que o que você só tem, do que você já tem. Isso pode, mas o que você não pode é continuar nessa situação que você está. Você transforma botijão de gás em dívida. Você transforma panela em dívida. Você sai vendendo tudo que tem. Não, depois eu compro de novo. O que importa é que eu me sinta aliviado. Esse é o jeito que você nunca vai conseguir sair dessa situação. Por isso que a sua vida é uma roda gigante. Por isso que você vai lá no seu saldo bancário, ele está enxuto, está seco, não tem nada. Mas por conta de quê? Por conta de que nesta área financeira, o diabo sabe muito bem como lhe atingir. Você se desespera, você perde as estribeiras, você fica nervoso, você briga, você fala o diabo a 4, o diabo é isso, vamos lá. Continua fazendo o que tu sempre fez. A Bíblia diz que o grande erro de Abrão foi não ter vencido em Deus. Por conta disso, o filho dele teve de passar pelo que ele passou. Por que Jacó não passou pelo que Isaac passou? Porque a Bíblia Sagrada diz o seguinte, olha só: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, por isso peregrinação. Olha o que ele diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: não desças ao Egito.
peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Glória a Deus! Sabe o que é interessante? É que às vezes eu não consigo entender, irmão Antônio. Eu não consigo entender. Como é que um cristão, um crente, servo de Deus, consegue transferir a autoridade que ele tem para uma pessoa que não serve a Deus? Em outras palavras, veja que Deus está dizendo para Isaac: Isaac, não desças ao Egito, a solução não está aí. A solução não está em você descer para o Egito. Por que você bebeu? Porque eu briguei com uma mulher. Não, você bebeu porque você quis. Deixa de conversa, deixa de queixo. Não vem com essa para cá não. Por que você tomou? É porque me fizeram raiva. Não, sabe por que você bebeu? Porque foi a mãozinha sua linda, sabe, que levou o copo à boca. Você entendeu? Você tem que entender que você só faz aquilo que você quer, e aquilo que você precisa fazer, que você não quer fazer, você não faz, porque dói, e precisa fazer para que a sua vida mude. Você tem que entender isso. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus falou para Isaac: Isaac, não desças ao Egito. Você acha que no que a sua vida vai melhorar? Você vai chegar em casa, beba, às vezes vomitando. Você vai estar sem perceber, descumprindo o versículo da Bíblia, quando a Bíblia Sagrada diz: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, mas é só uma dosezinha. Vai nesse negócio de só uma dosezinha. Você transforma a sua casa em bar, a sua geladeira em bar. Olha que coisa horrível, olha que coisa triste. Rapaz, em nome de Jesus, enche aquele congelador de carne e chama os servos de Deus, a minha família toda, para a gente jantar, almoçar, saber que tem mais futuro. Oh, glória! Minha vida que eu passo logo uma semana, faz como o meu amado irmão ali atrás, amém? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que é um cozinheiro de mão cheia, rapaz. Ele diz: pastor, olha o queixo do irmão. Meu nome dele que eu esqueci aqui, o irmão Léo. Pastor, queria que o senhor fosse lá na minha casa. Você sabe o que é pegar o peixe pela boca? Pronto, sou eu. Pois não, eu vou fazer um jantar. O senhor pode ir? Eu vou. Quando eu chego lá, olha o tamanho da lista de perguntas. Só que eu sou esperto, eu digo: vamos jantar primeiro. Só para descontrair, que você estava meio sério. Então é importante que você entenda isso. A Bíblia Sagrada diz: peregrina nesta terra. Você não precisa querer ir para outras cidades, não. Fique aqui onde você está. Deus tem bênção para te dar. Deus tem bênção aqui nesse ministério para te dar. Acaba com esse negócio, tá? Acaba com isso, meu irmão. Em nome de Jesus, pedra que muito rola não cria lodo. Deus está te trazendo aqui. Não fui eu quem fui te buscar, entenda isso. Para você estar aqui, ó, foi joelho meu, ali da Tiziana, que vive orando agora, que ela disse que vai orar mais do que eu, e tem que ser mesmo, para poder, quando eu tiver já velho e for embora, ela tomar conta da coisa. Através de jejum, minha irmã, de oração. E você, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, põe isso no teu coração. Coloque isso dentro de você. Mas coloca o que, pastor? Que Deus está lhe dizendo nesta noite. Quando Deus falou para Isaac: peregrina nesta terra, Deus não quis saber quem morava nela, quem habitava nela, se era macumbeiro, catimbozeiro, invejoso, se era gente ruim ou não. Para Deus não importa, porque Deus sendo contigo, meu irmão, mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda.
Glória a Jesus! Louvado seja, glorificado seja o nome do Senhor. Então aqui para você entender. Agora vamos para a segunda mensagem, peregrinação. Quem está com fome da palavra de Deus? Então, segunda mensagem de hoje, peregrinação, sábado 13/1, está escrito, 1 Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, peregrinação, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim: antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais. Quem são esses pais? São todos aqueles dos quais temos como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas uma nova aliança, que é muito maior do que a de Abraão, muito maior do que a de Isaque, muito maior do que a de Jacó e Israel, a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fez uma promessa a Jesus, e esta promessa foi que ele, assim como foi com o filho, ele também seria comigo e contigo. Está na Bíblia. No tempo que não se tinha onde sequer o que comer, tinha uma criança com alguns pães e alguns peixes. Você tem que entender isto. Vamos aqui então à peregrinação. Antes, te lembrarás de que o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirires riqueza. Olha para cá. A Bíblia Sagrada diz: não tenha invejas da prosperidade do ímpio. A Bíblia diz sobre Asaf: meus pés quase deslizaram, porque quando tive a contemplar a prosperidade do ímpio. A Bíblia Sagrada diz: não te entristeças no teu coração quando o ímpio prosperar. Você tem que entender uma coisa de forma bastante clara: Deus deixou tudo que nós precisamos aqui na terra, e porque infelizmente não somos ousados como Deus gostaria que fôssemos, vem muitos que não fazem parte da aliança, que não servem ao Deus que nós servimos e prosperam. Todo o dinheiro que está nesta terra tem que ir na mão de alguém, tem que ir para a mão de alguém. Você precisa entender que prosperidade é um protocolo. Existem os preceitos de Deus e existem os protocolos de Deus. Os preceitos de Deus garantem-nos a minha, a tua, a nossa salvação. Os preceitos de Deus, você quando lê o Velho Testamento, você vê o que eu estou lhe dizendo. Preceitos, mandamentos. Existem os preceitos de Deus, mas existem também os protocolos de Deus. Nos protocolos de Deus, primeiro, você não pode querer prosperar comendo o pão da preguiça. Não tem como você viver uma vida financeiramente próspera acordando 10 horas da manhã. Não tem como, isso é preguiça. É mais ou menos com quem se levanta não consegue ter coragem de arrumar a cama que dorme, ou desatar a rede que passou a noite inteira dormindo. É como a pessoa que deixa a pia cheia de louças de uma noite para outro dia, porque olha para as louças e diz: meu Deus, amanhã eu converso contigo. Você não sabe que demônios amam estar em lugares sujos e desorganizados? Você não sabe disso? É como quem guarda relíquias que nem servem mais, nem prestam mais. Coisas desnecessárias que você nem vai precisar,
mas você guarda na garantia de que se labe lá Deus quando eu posso requerer. Eu não estou dizendo que você não deva, claro, não é que você vai pegar o prego e jogar fora, não é isso. Mas às vezes você guarda uma blusa de quando você tinha 10 anos de idade e hoje você já tem 50. São coisas pequenas que infelizmente nos prendem numa mentalidade medíocre, pequena e pobre. Você precisa entrar na sua casa, começa pela cozinha. Pega aquelas panelas sem azeite, joga aquilo fora. Joga aquilo fora. Você precisa começar e vai dar uma olhada nas xícaras e começa a ver que está lá tudo sem azeite. Joga aquilo fora. Tira aquela garrafa de refrigerante do congelador. Joga aquilo fora. Pega aquelas meias que você tem, que é um par amarela e outra preta, mas você está na esperança de achar o outro par. Joga aquilo fora. Aquele lençol que você diz que é o teu aconchego, você dorme assim, ó. Amor, oi, tu não vai se mexer não? Não posso. Porque se você se mexer, rasga tudo. Aquele bebidol em que você não sabe mais nem por onde vestir, porque tem tanto buraco que você não sabe onde coloca o pescoço. Mas pastor, é a paixão da minha vida. É pobreza, é miséria mesmo. Deixa de queixo, meu irmão. Deixa disso. É aquela samba canção, aquela cueca, que porque está debaixo da calça, não tem perigo de ninguém ver que aquela alcinha já está, sabe, rasgada aqui, ó. Manda costurar, ou então joga fora. Joga fora. Não se preocupe, porque eu não vou pedir ninguém para mostrar. Joga fora. É aquela faca de pão que não tem mais dente, que não corta mais nada. Compra outra. Se não pode comprar muitas, compra uma, mas substitui aquela miséria da tua casa. Você não vê isso em casa de pessoas de mentalidade próspera. Tem pessoas que não têm faculdade, moram em casinha de taipo, mas é uma coisa linda. Você vê que eles não aceitam isso dentro de casa, que é chamado de troço. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas em Fortaleza é troço, né? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: joga aquele troço fora, irmão. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Porque o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirir riqueza. Deus vai te dar os meios para você comprar. Deus vai te dar os meios. Quem tem fé não precisa de chão para pisar. Ele anda e logo depois Deus coloca o chão debaixo dos pés. Porque o Senhor teu Deus que te dá, pega aquela escova de dente. Pega aquela escova de dente que está assim, ó. Joga aquilo fora. Meu Deus, tem gente aqui que está com a gengiva cortada por causa da escova. Está escovando assim, ó. Joga fora. É sério. Joga fora. Se precisa, passa lá pelo banheiro da tua casa, pega aquela toalha que já está rasgada, joga fora. Se desfaz dela. Joga fora. Será que o teu Deus não é Deus para te dar uma toalha, uma escova de dente? Se você não tem mentalidade para acreditar nessas coisas, como é que você pede a Deus prosperidade? Isso é sério. Isso é sério.
Em nome do Senhor Jesus, não me convide para ir na sua casa. Diga amém. Que se eu for, eu vou pregar no altar. Estou brincando. Estou brincando. Joga fora. Não presta para você. Não dê para ninguém. Joga fora. Joga fora, meu irmão. Eu estou lhe pregando pelo Espírito Santo, porque como Deus pode prosperar uma pessoa se ela não ver que esse Deus é Deus que lhe dá força para adquirir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus pais? A Bíblia Sagrada diz, para terminar, tudo que discerne a vida e piedade é dom de Deus, prosperidade é dom de Deus. Pega na mão do marido, pega na mão da esposa, vamos andar nós juntos. Vamos começar, vamos aqui. Isso, amor, você está levando ao extremo, meu amor. Olha, o pastor não quis dizer isso. Não há problema, coração. Olha, você não está vendo? Isso é copo, não é marido. É copo, meu amor. É não. Você não lembra que nós compramos um mocotózinho para a criança? Pegamos o copinho e transformamos em copo d'água, meu amor. O teu Deus não pode te dar condição de ter um copo em casa? Como você quer prosperar desse jeito? Como é que Deus vai te dar além do que você acha que merece? Me diga, pelo amor de Deus. Para nós terminarmos a peregrinação de hoje, diz assim, porque está escrito aonde? 1 Reis 17:14. Está escrito assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e já. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Bem, Israel não é aqui. Aqui é Juazeiro do Norte, Crato ou Barbalha, de onde você vier. Então vamos ler comigo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Juazeiro, Deus de Barbalha, Deus do Crato. Porque Ele é o Deus, assim Israel é o Deus também aqui. Vamos lá comigo de novo. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, de Barbalha, olha, eu fui lá em Mossoró, parecia que eu estava pregando em Mossoró no ano de 2000, 2001, 2003, até 2003 e meio, voltando, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, de Juazeiro, Crato, Barbalha, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olhe para mim, Deus em nada te deixará faltar. Deus em nada te deixará faltar. Não vai faltar não, meu irmão. Você está me ouvindo aí atrás? Não vai faltar. Sacode esse irmão que está do teu lado e diga, são 3 sentenças. Está fraco. São 3 sentenças. Manda aí, mas não vai faltar não, viu? Vai faltar nada lá não. Deus vai mandar. Diga, é 3 sentenças. Nada vai ficar fora do lugar. Nada vai ficar pela metade. E nada vai faltar. Nada vai faltar. Põe-se de pé, procura 3 pessoas e diz para ela, nada vai faltar. Nada vai faltar. Enquanto você estiver precisando de dinheiro para pagar as contas, Deus não vai deixar faltar. Mas usa para pagar. Usa para pagar. Se levanta. Sai daí, preguiçoso. Pelo amor de Deus, levanta, preguiçoso. Nada vai faltar, rapaz. Recebe o que a tua mãe está te dizendo. Obreiro João Vitor, recebe porque é de Deus. Não vai faltar não. Você está preocupado com o quê? Deus restabelece, Deus abre porta. Tenha fé.
irmão que está do lado e diga: agora não. Não, desse jeito não vou falar não. Eu fico para mim, acabou-se. Diga para o irmão, mas agora se for para falar assim, ó. Agora não. Eu sentado do teu lado, como eu sei quem eu sou, eu olhava para você, me levantava e dizia assim: vai morrer para onde não feda. Mas eu digo, porque meu irmão, você precisa ter força para vencer. Não é só vontade não. Porque até Esmoléu, quando vai esmolar, ele tem vontade de ganhar alguma coisa, mas não tem força para sair da situação que está. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado. Eu vou tomar logo água aqui, que é bom que se for preciso eu abrigo com você logo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: agora não. Mas me procura daqui a um mês, que eu vou ter dinheiro para te emprestar. Me procura daqui a um mês. Recebeu? Recebeu? Me procura daqui a um mês, que eu vou ter dinheiro para te emprestar. Mas os juros quem vai impor sou eu. Amém? 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 Como eu posso emprestar a um povo próspero? Como eu posso emprestar a quem há de emprestar? Como eu posso emprestar a quem Deus nesta noite falou que agora não, mas daqui a um mês você terá dinheiro para emprestar? Isso recebe, porque para terminar, não foi a pregação de hoje de manhã, porque obreiros que tiveram aqui hoje de manhã, a mensagem foi outra totalmente diferente. Deus queria te falar sobre isso. E para você que Deus falou no seu coração e quer ser dizimista e ofertante desse ministério, eu vou lhe deixar a chave Pix. Seja fiel, seja honesto com Deus. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte então.